Bom dia, galera. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse estudo bíblico. Para quem não me conhece, meu nome é Rony, eu sou o pai do Vitor, marido da Sônia, e eu sou professor da classe de juniores, um dos professores da classe de juniores, E é um prazer de estar, já falei, é um prazer de estarmos participando. E como nós não podemos estar na igreja, reunido, mas nós sabemos que a verdadeira igreja não é aquela que é simbolizada por parede, mas sim quando o verdadeiro evangelho está nos nossos corações. E não importa a distância, mas nos reunimos num só pensamento, que é falar do amor de Cristo. E agora eu queria começar orando, Vamos orar, curvem as suas cabeças, que orar agradecendo ao Senhor por esse motivo de estarmos aqui. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, como Tua igreja, Não da forma tradicional, reunida no Teu templo, mas em coração e espírito, Senhor. Nós tiramos esse momento das nossas vidas, Senhor, para falar do Teu amor, não importa se estamos em casa, ou se estamos na igreja, ou se estamos fora, ou se estamos em outro país. O que importa é que os nossos pensamentos, Senhor, estejam ligados a Ti, e ainda que todas essas ondas de comentários, de doenças que vêm assolar a nossa casa, o nosso país, nós te pedimos, Senhor, pela vida dos nossos líderes, não só das nossas igrejas, mas também dos governantes, Senhor, que eles possam estar recebendo, Senhor, de Ti a tudo que é necessário, Senhor, para fazer assim como Tu fez, Senhor. Tu enviaste Teu Filho, não só para os sãos, mas, Senhor, mas principalmente para aqueles que necessitam, Senhor, para os doentes, para os humilhados, para aqueles que viveram à margem da sociedade. Senhor, nós Te pedimos, capacita-nos, não só Teus professores, mas também os Teus alunos, Teus servos, Teus pais, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos, Senhor, transmitir tudo o que o Senhor queres de nós, é o que Te pedimos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, eu queria fazer uma retrospectiva, das lições que nós fizemos, até porque temos alunos novos na nossa classe e eles entraram quase no meio, Já perderam algumas lições, mas nós, agora nesse momento, eu gostaria de fazer uma passagem rápida do que foi passado, ok? E vocês se lembram muito bem do que a gente estava falando? Nós começamos a falar sobre anjo, muito bem. No capítulo 1, nós vimos quem são eles, Nós vimos que eles são seres espirituais. Tem corpo? Sim ou não? Sim, não. Sim ou não, gente? Vamos lá, sem medo, Eles são seres espirituais, não deve ter corpo, não tem corpo. Mas na Bíblia fala, lá quando os anjos visitou Sara, eles estavam em carne e osso, estavam parecidos como nós, com a nossa forma humana. Sim, é verdade. Mas para este caso, eles foram enviados especialmente para algumas missões, e algumas missões eles tiveram que se materializar como homens, na forma humana. Mas no contexto geral, eles são seres espirituais e não têm corpo, tá? E qual a sua missão? A missão deles nós vimos que é proteger, anunciar o evangelho, vigiar, louvar ao Senhor. E uma coisa que eu não sabia e aprendi aqui com a lição
é que além de tudo isso que vocês sabem, ele tem uma função muito especial, que é registrar todas as nossas ações humanas na Terra. Não sou eu que estou falando, tá? Não é o professor Rony, e sim a Bíblia. Se vocês abrirem a sua Bíblia, vamos abrir, em Eclesiastes 5:6, estará falando sobre isso, né? A Bíblia está aqui, vamos lá, Eclesiastes 5:6, né? Vamos lá, aqui. E é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, né? Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz é deixá-lo destruir o que você realizou, tá? E em Eclesiastes está falando sobre isso. Eu particularmente, eu não sabia. Então, mais um motivo, né, que nós devemos ser vigilantes, né, sobre o que nós falamos. Devemos tomar esse cuidado. E também falamos de 3 coisas, né? Falamos quem são, qual a sua missão e onde ele vive. E onde é que ele vive? Ele vive nas mansões celestiais, né? Não é na terra. Então, na lição 1, nós falamos sobre isso. Na lição 2, também falamos sobre anjo, né? E falamos sobre missão especial, justamente isso, né? Que os anjos, eles cumprem algumas missões específicas para ele, né? Os anjos, eles obedecem a quem? Ao Rony, ao pai de vocês, o que vocês acham? Ao pastor da igreja, a tia Paula, né? Ah, muito bem, eles obedecem a Deus, porque eles foram criados por Deus, né? Então, não adianta eu orar a Deus, aos anjos, não adianta eu pedir alguma coisa aos anjos que eles não irão fazer, eles não irão obedecer. Os anjos, eles não são onipresente e nem onipotente, apesar de eles serem maior do que nós, ter inteligência, eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é onipresente. Ele não é poderoso, ele não pode, né, ser o que ele não é, tá? Ele não pode ser Deus, ele não tem essa capacidade, ok? Onipotente é isso, ele não pode, ele não tem essa habilidade de ser. Então, galera, na segunda lição, nós contamos 3 histórias. A primeira era de José. José, todos sabem que foi padrasto de Jesus. O verdadeiro pai de Jesus foi Deus, né? E Maria, que gerou, ela foi concebida a dar à luz. E Deus enviou um anjo para conversar com José, já que José queria abandoná-la. Até para ele seria complicado, né? Era um mundo machista, né? Pensou? Ele não sendo o pai de Jesus, é que eles não tinham se casado, e como poderia Maria estar grávida? Mas Deus, né? Era um propósito de Deus, enviou, esclareceu isso a José. Falamos também sobre Cornélio. Vocês lembram quem foi Cornélio? Cornélio foi um centurião romano e gentil. Tudo que um judeu não queria na sua vida era um romano e um gentil, falando do amor de Cristo. Mas Jesus não. Deus conhecia
o coração de Cornélio, né? Ele envia 2 anjos, já que ele não poderia enviar um anjo, porque um anjo ele não é onipresente, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele envia um anjo a Cornélio para que fosse chamar Pedro, e aí Deus manda um outro anjo para conversar com Pedro, já que Pedro, né, judeu, conservador, jamais ia ouvir falar de Jesus para um romano, sequer um gentil. Mas, né, Deus conhece o seu povo, envia um anjo com essa missão especial, que era falar que Pedro deveria ir lá falar para Cornélio, apresentar a esse Deus que ele serve a Cornélio. Falamos também, né, falamos de Cornélio, José e Tiago, né? Tiago e Pedro. Alguém lembra o que aconteceu com Tiago? Tiago foi morto, né? Tiago, um dos discípulos, ele foi morto. Pedro estava preso, né? Estava na prisão. E aconteceu algo muito importante, né? Deus envia um anjo e um anjo lá faz um clarão, né? Pedro estava dormindo, não só preso, mas também acorrentado. E Pedro acorda, né? As correntes estão quebradas. Pedro ele é liberto daquela situação, ele sai caminhando, né? E os guardas, ninguém o vê, né? E aí Deus fez assim, né? Uma missão especial, né? Com Pedro, né? Deus tem agido de maneiras sobrenaturais na nossa vida, né? A gente não tem visto o poder dos anjos, mas ele está a cada dia, né, nos guardando, nos protegendo, nos evitando dos perigos, né? Tudo isso sobre o cuidado de Deus. Na terceira lição, nós falamos também, continuamos a falar sobre anjos. E agora falamos, né, começamos com uma pergunta, né? É possível saber o que faz parte da agenda dos anjos? É possível saber o que faz parte da agenda dos anjos? Alguém se lembra disso? Muito bem, vamos analisar. Se eles são seres espirituais, só obedecem a Deus, não são onipresentes, não são onipotentes. Então, né, se eles louvam o Senhor, se eles são os nossos vigias, nossos protetores, nossos anjos da guarda, é fácil saber? Analisando, vendo por essa ótica, sim, né? E aí, vimos também outra história. Uma história bem... Vocês devem ter várias histórias, mas nós comentamos uma que é importante. Alguém lembra? Leões, tem alguém? Leão de Judá? Não, não é o leão de Judá. É sim Daniel. Daniel na cova dos leões. Né? Os anjos, ele protegeram Daniel. De que forma, né? Ele protegeu os anjos, eles ficaram com Daniel lá naquela cela, impedindo que os leões comessem Daniel, porque Daniel era temente a Deus e Daniel foi enganado, né? O rei foi enganado pelos seus súditos, e aí fizeram uma lei para que matasse Daniel. Mas o Senhor, que é o autor das nossas vidas, só Ele sabe, né, quando
é chegado ao fim. Não adianta o homem querer mudar a nossa história, porque a nossa história ela já está escrita. E aí Deus envia um anjo, e o anjo fica lá com Daniel, né? E quando amanhece o dia, o rei vai lá e Daniel está vivo, e Daniel é retirado da cela e é jogado seus acusadores lá. É engraçado que o leão aí despertou a fome, comeu não só os acusadores, mas também as famílias dos acusadores de Daniel. Né? Falamos também da grandeza do plano de Deus, né? De que forma Deus planejou a salvação para a humanidade, né? Mesmo antes que Adão e Eva tivesse pecado lá no paraíso, Deus já tinha planejado esta salvação, né? Falamos também de como acompanharam Jesus à sua volta, né? Está lá em Apocalipse, né? Que os anjos virão, eles virão com Jesus, né? Resgatar a sua igreja, né? Eles virão voando, estarão com Jesus. Nós falamos sobre isso. Então, na terceira lição, nós falamos de proteção, né? Faz parte da agenda dos anjos proteger as pessoas. Falar da anunciação do Evangelho, né? Falar da anunciação do Evangelho, não. Celebrar o plano de Deus, né? Porque quem tem o privilégio de falar do plano de salvação somos nós, né? Deus se alegra quando nós falamos do teu Evangelho da graça para as pessoas que não o conhecem. Isso é um motivo de satisfação de Deus, mas Deus também não só quer que os anjos, né, cumpram missões especiais, mas também que façamos parte desse plano. Mas para isso nós temos que estar preparados, nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que tirar um momento para poder estudar, nós temos que orar ao Senhor, ter um momento de intimidade, de conversar, não só no momento da escola dominical, mas durante toda a nossa caminhada, a nossa vida. Deus, Ele quer nos ouvir, Ele quer entender o que está passando com as nossas vidas, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, deixar Ele entrar e fazer a transformação que merece, né? Para que possamos ser dignos de falar do amor de Cristo. Então, na terceira lição, nós falamos dessas missões especiais, né? Que são proteger, celebrar a grandeza de Deus, né? Nós vimos de que forma ela foi celebrada. E agora eu quero entrar com vocês na quarta lição. E eu quero saber se vocês sabem o que a gente vai falar. Se alguém pegou a apostila para ver? Não, né? Acredito que não. Mas continuaremos falando mais um capítulo sobre anjo. E agora, até porque, né, a gente fala algumas coisas, fala e faz que não deveria fazer, ou se é voluntariamente ou involuntário. Então nós vamos falar sobre mais um item que é combatendo as mentiras. Na quarta lição, né, a gente vai ver isso. A gente já viu que os anjos eles foram criados por Deus e obedecem só a Deus, né? Sendo assim, eu não posso orar aos anjos, eu não posso pedir aos anjos. Deus também mostra o seu amor, né, quando coloca os anjos para nos proteger, né? Deus, né, o assim fez porque Ele nos ama, né? E nós temos feito tanta besteira, né? Nós temos sendo omissos, muitas das vezes a gente deixa
Deus de lado, enquanto a gente deveria colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Entregar tudo ele que a gente tem, todas as nossas dificuldades, as nossas súplicas, as nossas alegrias. Nós colocamos Deus à frente quando passamos por perigo ou por algum constrangimento, e aí a gente coloca Deus como escudo, né? Mas quando estamos alegres, muitas das vezes nós involuntariamente deixamos ele de lado, mas Deus mesmo assim, ele nos ama. Basta a gente acenar para ele, basta um toque e ele vem nos socorrer. Então, vamos começar. A quarta lição. Há pessoas que realmente acreditam em anjos, outras não acreditam, né? Vocês acreditam em anjo? Sim ou não? Sim, né? Muito bem. Apesar de a gente não ver, eu não vi nenhum, mas eu sei que eles estão lá, eles estão ao nosso redor, né? Cada dia combatendo uma batalha espiritual que a gente não vê, para que a gente possamos continuar caminhando, porque a caminhada com Cristo não é fácil. A gente tem isso em mente, né? E aí eu gostaria de dividir a turma, né? Um grupo vai ler 1 Timóteo 2,5, um outro grupo irá ler Apocalipse 19,10 e um terceiro grupo irá ler Apocalipse 4:11 e vamos comentar sobre isso, ok? Então cada um, vocês se dividam aí, procure um texto para ler, ok? E no final eu vou estar fazendo uma pergunta. O que não devemos fazer em relação aos anjos? Ok? Gravem isso. O que a gente não deve fazer em relação aos anjos? E ao final da lição vocês saberão responder e responderão. Eu tornarei a perguntar e responderão no livro de exercício de vocês, que está lá. E o primeiro a gente fará junto. E durante a semana vocês farão os outros exercícios. Espero que vocês façam, né? Postem lá para que a gente possa estar comentando alguma dificuldade, o que vocês não entenderam, e a gente possa estar repassando e tirando essas dúvidas, ok? Então vamos lá, vamos pegar na sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, e vamos, né, para 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Vamos lá, 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem é Cristo Jesus. O homem é Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Então, nós temos aprendido que não adianta, né, a gente fazer uma oração aos anjos, porque ela não será atendida, porque os anjos, né, como eu já falei, eles só obedecem a Deus, né? E muitas das vezes a gente involuntariamente, né, faz um pedido, né, ao anjo da guarda que nos proteja, nos coloque num caminho correto para que nós não tropeçamos, se cairmos, peça que nos levante. Aí tem uma oração assim que eu destaquei aqui e queria falar lá com você, né? Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, leve-me sempre para um bom caminho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina.
né? Nada disso será feito, porque os anjos só obedecem ao Senhor. Mas há pessoas que acreditam que os anjos têm esse poder. Pura mentira, porque em 1 Timóteo 2,5 fala justamente sobre isso, pois só há um Deus. Ok? Muito bem. Vamos agora para o segundo grupo, né? Quem leu Apocalipse 19:10. Vamos lá, Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. Estava aqui, 19:10. Começa assim. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou seu servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá? Isso aqui, gente, é um versículo que está falando justamente que Pedro, né? Pedro, ele estava sonhando. Não, Pedro não, me desculpa. João, tanta informação. João estava sonhando e aí ele, né? Quando ele tem a visão do anjo, ele acorda e cai de joelho e começa a orar. E o anjo fala assim, não ore, não adore os anjos, adore somente a Deus, que Ele é o seu único Senhor, tá? Então, não adianta a gente estar fazendo oração, a gente estar adorando aos anjos, porque eles não serão atendidos. E dar glória? Será que eu posso dar glória aos anjos? Sim? Não. Se eu não posso orar, se eu não posso adorar, também eu não poderei dar glória aos anjos, né? E está lá em Apocalipse 4:11. Só você voltarem um pouquinho, né? Vamos ler agora Apocalipse 4:11, né? Está aqui. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por sua vontade ela existe e foram criadas. Nós estamos aqui por causa da vontade do Senhor, porque Ele assim o fez, porque Ele assim o quis, e porque assim Ele criou, né? Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que acham que está fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, não. A Bíblia que fala, né? Que só há um Deus, né? E só devemos adorá-lo a Ele. E agora que chegamos ao final da lição, eu vou retornar para aquela perguntinha, né, que foi no início. O que devemos fazer em relação, o que não devemos fazer em relação aos anjos? Alguém pode responder? Né? Será que é orar? Será que é dar glória? Será que é orar, adorar e dar glória? Então, peguem lá seu livro, que acredito que já está aberto aí, né? Então, lá vocês podem colocar assim, não devemos orar aos anjos, não devemos adorá-lo, nem dar-lhe glória. Ok? É isso, gente. Então,
postem lá se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente vai estar esclarecendo. Se vocês quiserem contar alguma história, também podem postar lá, ok? E a gente vai depois ver e comentar, ok? Então, tenham um bom domingo, uma boa tarde. Não esqueça, tá? De fazer a lição durante a semana. Fiquem com Deus. Até mais.